todos, um bom dia e uma boa tarde, né, para os colegas e professores que estão aí avaliando o meu artigo. Assim como os demais colegas, estou tendo a oportunidade, né, justamente de apresentar, né, um pouquinho do que eu pude pesquisar, né, sobre o tema de mapas conceituais e neste momento apresentar para vocês. O meu tema, né, é a execução de um mapa conceitual, uma análise da prática docente no ensino de filosofia da rede estadual do estado de São Paulo. E foi orientado pela professora Érica Cristina da Silva Batista Queiroz. E a proposta desse artigo foi examinar uma prática, né, que eu já vim utilizando há muito tempo com esta metodologia de mapas conceituais, mas eu fui percebendo que no decorrer estava faltando, por eu não saber com profundidade sobre a questão dos mapas conceituais, eu estava tendo um problema, uma dificuldade muito grande de avaliar e até mesmo saber se aquilo que os alunos estavam me entregando realmente era um mapa conceitual. E para a investigação do tema, eu, né, usei da metodologia da pesquisa bibliográfica, sendo de maneira bem importante, né, usar essa metodologia porque eu estava abordando um tema e eu precisava delimitar o máximo possível desse tema para saber, né, como é que eu iria trabalhar com o tema, né? Então, porque mapa conceitual vai ficar muito amplo. E aí, automaticamente, a pesquisa bibliográfica me ajudou bastante. Da pesquisa bibliográfica, das referências bibliográficas que vai estar no final, um dos livros que me ajudou bastante foi esse livro aqui, né, Mapas Conceituais, uma técnica para aprender, e é para aprender mesmo, porque é muito detalhe que está condensado nessa obra aqui do Antônio Ontoria Pena, né, que é o expoenciador aí dessa metodologia, né, junto com seus colegas. Então, na realidade, esse livro me ajudou bastante a entender, a compreender a aplicação dos mapas conceituais em vários momentos da aprendizagem, nas aulas de biologia, de sociologia, de artes. Ele vai contemplando como é que cada professor dessa área vai trabalhando com o mapa conceitual e até mesmo na alfabetização, né? Professoras da alfabetização, como é que elas vão trabalhando isso. Então, isso fica muito legal, que é um recurso que você consegue trabalhar desde a alfabetização até o final, até aos outros estágios, né, do saber em relação à questão do processo de aprendizagem. Entre os conceitos, né, que eu fui ali pesquisando nos vários artigos que eu selecionei para poder confeccionar o meu artigo, esse foi o do Mendes e do Rezende, foi o mais assertivo, né, para eu poder conceituar o que é um mapa conceitual e, acima de tudo, esse conceito que ele traz é o que ficou mais próximo para mim em relação à questão do campo filosófico. Justamente porque o mapa conceitual nada mais é do que uma representação gráfica do processo de aprendizagem dos conceitos. E é isso que a filosofia trabalha. A filosofia trabalha justamente com os conceitos e automaticamente se torna muito difícil no ensino da filosofia justamente por ela ser toda conceituada. E aí cabe ao professor, né, de filosofia do ensino médio ajudar os alunos a identificar as essências que estão atrás desses conceitos. Então, por isso que o mapa conceitual ele é uma ferramenta que ajuda nesse sentido de otimizar essa questão do conhecimento do campo filosófico, principalmente da leitura dos textos filosóficos, para que os alunos possam ter um conhecimento de como aquele filósofo, como aquele pensador, justamente ele sistematizou, né, o assunto no qual ele está ali advogando. Aqui eu trago dois quadros muito importantes que estão também no meu artigo, que é justamente que eu sintetizei também do livro, né? Onde ele mostra a parte abstrata, que é justamente aquela parte que ninguém vê, que é pegar o texto, destrinchar o texto, separar as palavras, organizar, né? Fazer uma prévia da organização para depois você, né, construir o mapa físico, né?
propriamente dito. Então há um processo, né? E esse processo é um processinho chato, né? Não vou falar que é legal porque automaticamente é um processo que, por exemplo, só para eu poder estruturar meu mapa conceitual, eu gastei um dia para poder primeiro destrinchar todo o texto, fazer a organização, a segmentação, a estruturação, a codificação e, né, a memorização e o próprio processo de recuperação. Essas são etapas importantes que a gente precisa seguir para poder fazer essa questão do mapa, porque senão, se você não fizer essa etapa, o seu mapa conceitual vai sair errado em relação principalmente à questão da hierarquização dos conceitos. E aí nós temos também a segunda tabelinha, que aí justamente é a parte física do mapa conceitual, que é onde temos a preposição, o conceito, as palavras de ligação, que isso é imperativo em todos os mapas conceituais, né, porque é uma linguagem universal. Nós temos a hierarquização e a seleção e a clareza do mapa conceitual. E então eu separei isso para facilitar também para aqueles professores, né, principalmente como meu artigo aborda a questão de fazer um convite para os professores do Estado de São Paulo usarem a metodologia, né? Então eu tentei deixar isso em passo a passo para facilitar também para eles. E aqui nós temos, né, o produto, né, que é o mapa conceitual. Eu usei o CMAP Tools com o propósito, né, a ferramenta que até o próprio curso fez um tutorial, e eu também usei esse tutorial e também anexei também no meu artigo para que outros pudessem ter acesso, aonde ajudar eles a usar o software para poder produzir o seu mapa conceitual. Esse mapa que vocês estão vendo aí, aonde nós temos que ter a hierarquização, né, a seleção e a clareza, né, justamente. Ele tem que estar claro, bem visível, né, e nós não podemos esquecer justamente das frases de ligação, do próprio conceito e das preposições, né, que vai ligando esse mapa conceitual. Então, toda essa hierarquia. Então, ela tem que ser de cima. Então, aqui nós temos os conceitos de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem, né? E sétima ordem. Então você percebe que ele é todo esquematizado nessa perspectiva. Então eu não posso pegar um conceito daqui, lançar aqui ou jogar ali. E uma coisa que eu falo até para os professores, os colegas que estão me vendo, é justamente o seguinte, né? Se vocês forem usar a ferramenta e é bom a metodologia, se vocês forem usá-la, é importante que vocês construam o mapa conceitual de vocês, deixem o mapa conceitual de vocês pronto. Por quê? Porque no momento que você pedir atividade daquele texto, os alunos vão trazer para vocês. E se vocês não têm esse modelo, se vocês não fazem esse modelo para saber aonde ele está errando, você não vai conseguir dar o feedback para ele. Então é importante isso, né? E outra coisa que eu queria também colocar é em relação à questão dos mapas conceituais, o tempo mínimo para que seja feito esse mapa, né? Exige tempo. Então, um texto, e esse textinho que eu selecionei, ele tem, foram 1, 2, 3, 8 parágrafos, e ele já ficou bem complexo. Então, imagina um texto de 2, 3 páginas. Então, quanto mais informações, mais complexo fica o seu mapa conceitual. É claro que o autor dá uma dica de que não tentar deixar o mapa conceitual o menos complexo para que você tenha clareza visual. Então, nesse sentido, é importante se atentar a isso. Nesse sentido aqui, já indo para o final das considerações finais, eu listei aí alguns itens, 7 itens, né, importantes de tudo que eu construí do meu artigo, justamente com o propósito, né, de deixar bem o mais sucinto possível para que tanto os professores, os alunos, aqueles que usarem a metodologia, tenham, né, a clareza da funcionalidade do mapa conceitual. E é claro que dentre elas, né, eu acho que a riqueza do mapa conceitual é que ele ajuda, principalmente no campo da filosofia, para os professores de filosofia do ensino médio, a fazer com que o aluno absorva, compreenda de uma maneira mais eficaz, rápida, né, o que o filósofo está ali trabalhando naqueles textos que para o aluno se torna muito difícil, né? E outra coisa que eu também gostaria de ressaltar no meu trabalho, que foi assim, como a minha proposta era saber como é que os professores de São Paulo utilizavam a técnica, eu percebi que na realidade não tinha nenhum artigo. E eu acho que isso é a parte legal do meu trabalho, porque ele está sendo um primeiro trabalho a inaugurar, né, essa visão
para os professores do estado de São Paulo. Toda a pesquisa que eu fiz, seja de escolas públicas ou privadas, eu não encontrei nada. A metodologia, pelo contrário, a metodologia é muito utilizada pelos professores da região do Sul, Santa Catarina, Paraná, principalmente, são os dois estados onde eu encontrei dois artigos, né, de 2 a 3 artigos muito importantes da utilização dessa prática por esses professores, e que eu também pude contar para poder estruturar o meu artigo. Então, eles já estão bem avançados nesse sentido dessa técnica, né? Os professores de filosofia que usam a técnica. E aí, automaticamente, o mapa conceitual é a melhor maneira de ajudar os estudantes a aprender significativamente e ajudá-los de modo explícito a enxergar a natureza e o papel dos conceitos e as relações entre eles, tal como existem em suas mentes e fora dela, na realidade ou no ensino oral ou escrito, que é o que o Pena coloca. Então, automaticamente, foi bastante interessante fazer o trabalho, né, o artigo. Eu gostei muito porque agora eu tenho uma percepção clara de como é a metodologia, e também agora eu tenho competências para poder saber utilizar essa metodologia, né? E também, de uma certa maneira, promover agora de uma maneira adequada dentro da sala de aula. Quero agradecer a todos que estão presentes e que esse artigo possa aí trazer contribuições aí para o mundo da aprendizagem. Obrigado a todos, um bom dia ou boa tarde a todos. Tchau.